Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. É o que a gente pode falar nesse momento, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso, amém? Vamos fazer uma oração antes de ministrar a palavra, antes de nós recebermos a palavra. Eu sei que Deus tem algo grandioso para falar ao nosso coração no dia de hoje. Estamos aí finalizando o ano, né? Estamos no último mês do ano de 2022 e com grandes expectativas. Amém? Glória a Deus. Então você, juntamente comigo, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer, te bendizer, te glorificar, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de mais uma vez poder estar na tua casa, junto dos nossos irmãos, em comunhão, em comunidade, recebendo mais da tua palavra, do teu amor, recebendo muito mais, Senhor, da revelação da tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Queremos desde já te agradecer pelo teu cuidado, porque tu tens nos guardado, nos protegido, nos livrado, Senhor, de coisas que nós nem sabemos, mas que diariamente a tua mão está sobre nós, nos cuidando, nos guardando e nos resguardando. Obrigado por todas as coisas, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Queremos colocar desde já, Senhor, cada vida que vai estar ouvindo, seja no presencial, seja no online, que o teu Santo Espírito consiga adentrar, chegar no espírito dessa pessoa, para convencê-la dessa palavra que nós vamos ministrar hoje. Obrigado por todas as coisas, é o que nós queremos dizer para ti. Obrigado e amém e amém. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é: fechando um ciclo, abre-se outro. Fechando um ciclo, abre-se outro. E a gente chegou até aqui e sabemos que esse ano de 2022 está finalizando, mas teve altos e baixos. Não sei com você, mas na minha vida, 2022 teve altos e baixos, né? E foram dias alegres, festivos, 2022, que ainda não findou, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas também foram dias tristes e sombrios. Não sei qual foi a tua linha de 2022, mas eu creio que, queridos, até mesmo as estações, elas são diferentes. Nós estamos no verão. Estava conversando com o irmão ali que nós ainda fechamos a ideia, né, irmão? O mano ali. Que nós amamos o inverno. Podia ter gelo de metro ali. Olha só, menos. Alguém já disse menos. Mas, tudo certo. Tem aquele que ama o verão. Só que a gente tem que entender, queridos, que nem todas as estações do ano são iguais. Nem todas as estações do ano são iguais. Tem altos e baixos, tem dias de sol, tem dias nublados, tem dias chuvosos e tem dias de grandes tempestades. Você vê aquelas nuvens negras se armando assim, você diz, lá vem uma tromba d'água, lá vem uma trovada, né? A gente já consegue visualizar isso. Assim também nós podemos comparar a nossa vida terrena. Vai ter o dia bom, vai ter o dia mau, vai ter o dia que você não quer nem levantar da cama. Vai ter. Isso é um fato, tá? São coisas que vão acontecer. Então, o que fazer quando as coisas parecem não estar como a gente espera? Você já fez essa pergunta? O que eu devo fazer quando
Como eu devo agir? Quando aquilo que eu espero não está acontecendo. Quando aquilo que eu desejava que acontecesse, está longe de acontecer. Eu não tenho perspectiva disso. E eu quero responder para você. O que fazer? Permanecer firme. Permanecer firme. Gente, permanecer firme na esperança. Permanecer firme na fé. Nós precisamos permanecer firmes até a tempestade passar. Nós precisamos permanecer firmes em Cristo. É isso que a gente tem que fazer, permanecer firme. Porque eu vou dizer para você, se a gente olhar um coqueiro no meio da tempestade, ele verga para cá, ele verga para lá. Olha só, gente. Ele verga para cá, ele verga para lá. Já viram um pé de coqueiro sair andando assim? Ai, eu vou me escapar dessa tempestade. Que nada. A raiz dele está firmada. E ele fica firme ali. E o que acontece, gente? Quando ele está firme ali, ele verga para um lado, ele verga para o outro lado, ele chacoalha, mas ele está firmado. E assim é a minha vida e a sua vida, quando a gente permanece firmado em Cristo. Dias bons são dias maravilhosos. Mas o que nos preocupa e o que nos abala são os dias de tempestade. São os dias que não vão, as coisas não vão bem. São esses dias. E é necessário as estações da vida. Sabe por quê? Porque são nesses momentos que experimentamos o melhor de Deus na nossa vida. O manifestar de Deus na nossa vida. Quantas pessoas que nós conhecemos ao ler a sua história na palavra, que estavam sem esperança, que estavam desacreditados, que não tinham mais uma visão para a solução, e que foi nesse momento exato que Deus agiu, que Deus operou, que Deus ministrou sobre a vida dessas pessoas o favor dele. Quanto mais eu e você que entendemos que nós já somos favorecidos. Quando a gente tem esse entendimento, que a gente já é favorecido, que Cristo é por nós, o que nós podemos fazer, eu e você, é permanecer firme. É ficar, estamos aí, firmados, inabaláveis em Cristo. Porque a grande maioria que passou grandes tribulações e dificuldades, foi nesses momentos que eles olharam com seus olhos físicos o mover e o manifestar do Pai. A coisa aconteceu. A coisa aconteceu. Quando tudo diz que é o fim, quando parece ser o fim, Cristo tem um começo. Eu não sei como é que foi 2022 na tua vida. Eu não sei o que você enfrentou até aqui. Mas eu quero dizer para você, queridos, eu não sei o que você está passando, mas Deus, o Pai, Ele sabe o que você está passando. Deus, o Pai, Ele sabe o que você está passando. E se para você, nesse momento, você diz no seu coração, é o fim.
Não tem jeito. Eu não estou conseguindo. Eu quero dizer para você, para Cristo. Cristo está querendo dizer para você, é o começo de algo novo. Porque todos os dias Ele faz algo novo sobre as nossas vidas. Fechando um ciclo, abre-se outro. Não tem como abrir um outro ciclo se tu não fechar um. Então vai ter que fechar. E por que eu quero dizer isso? Porque nessa noite eu quero declarar para todos, tanto aqueles que estão nos assistindo online, como aqueles que estão aqui presencialmente, que estamos finalizando este ano com aquele sentimento que o ano foi difícil. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O ano que eu não vi as coisas concluídas, o ano que não aconteceu aquilo que eu queria, eu quero profetizar, fique firme, permaneça com seus olhos em Cristo, foque nele, creia na obra concluída. Creia na obra concluída de Cristo, creia e declare o favor de Deus sobre você, querido. Creia e declare. São 2 passos que nós temos que fazer: crer e declarar. Crer e declarar. A palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí eu quero falar uma coisa para você. O choro, o dia difícil, o tempo ruim, o tempo difícil, ele pode durar uma noite. Quando o salmista ele fala isso, ele quer nos revelar 2 coisas através dessa palavra. Primeiro, ele mostra a duração. A noite é um período. Pode durar uma noite o choro, o tempo difícil, esse problema que você está enfrentando, essa luta que você está passando, pode durar uma noite. Tem a duração, tem tempo para terminar. Ele tem uma duração. Agora, a alegria vem. E quando fala em vir, é algo que permanece. A alegria vem pela manhã. E sabe qual é o problema de nós? Muitas vezes a gente só foca no choro e na duração desse tempo. E a gente não está tendo as perspectivas de ver que a alegria está vindo, que a alegria já veio e ela está chegando e é pela manhã. Então não é um tempo indeterminado. É um tempo indeterminado. Quando você tiver que passar alguma coisa, declare isso com a tua boca. Eu estou passando, eu não estou. Não vou permanecer nesse lugar. Eu estou passando. Eu estou passando esse instante, eu estou passando esse momento, eu estou passando essa dificuldade. Mas, declare. A graça está sobre mim, o favor está sobre mim. Mas, a alegria está vindo, a alegria está chegando. O tempo da alegria está chegando. O tempo do refrigério está chegando. Não foque no choro. Não foque no que não está dando certo. Foque naquele que já venceu por você e te fez favorecido diante do Pai. Foque em Cristo. Amém? Hebreus capítulo 12, o versículo 2. Olha o que diz esse versículo. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria
que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Ei, esse lugar de honra é um lugar meu e seu, e nós estamos sentados no lugar de honra com Ele. Mantenha o seu olhar firme naquele que é o líder. E eu trouxe nessa tradução, ele é, mantenha o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador. Por que nós falamos, por que eu trouxe nessa tradução da transformadora? Porque fala em líder. Todo líder, ele não manda, ele mostra como faz e ele é o exemplo. Jesus é o nosso líder. Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Jesus, ele não ficou olhando para aquele breve momento que ele ia passar de sofrimento, que era a cruz. E eu vou dizer breve momento, porque foi, para nós seria eterno. Para nós seria eterno, nós teríamos morte eterna se Jesus não se colocasse à disposição de passar esse sofrimento. A nossa vida seria eternamente no inferno. Uma morte eterna. Mas Jesus se colocou. Por isso que a palavra aos Hebreus declara isso. Mantenha o teu olhar firme para quem? Para o problema? Mantenha o teu olhar firme para Jesus, que é o líder e é o aperfeiçoador. É Ele, através da palavra dEle, que Ele vai aperfeiçoando a sua fé. É através da palavra de Cristo que nós vamos sendo edificados, fortalecidos, sustentados, diariamente. É através da palavra de Cristo que a fé, ela vai sendo acrescida em nós. Por isso que Ele é o líder e aperfeiçoador. Então não adianta a gente às vezes dar desculpa. Eu não tenho fé para as coisas acontecer. Querido, ninguém fala em tamanho de fé. Nenhum momento fala na Bíblia o tamanho da tua fé. Nenhum momento. Ele diz o quê? Que se você tiver com o teu olhar firme em Cristo, teu líder e aperfeiçoador, é Ele que vai fazer com que essa fé faça a coisa acontecer. Porque a tua fé está nele. E é Ele que já ganhou, já conquistou, já consumou toda a obra. É Ele que já tem todas as coisas dispostas para nós. E é através dele, desse Jesus, que nós, com fé, chegamos diante dele e ele faz o quê? Ele nos entrega as bênçãos. Por isso que você já é abençoado. A bênção já está sobre a tua vida. Nós precisamos crer nisso. Romanos 10, 17, ele só vai complementar isso aqui que eu falei. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E olha que esse ano foi colocado esse versículo, gente. E muitas vezes no momento do perrengue a gente esquece esse versículo. E a gente acaba escutando a voz do inimigo, a voz da carne, a voz do fulano, do beltrano e do ciclano, aonde a palavra de Deus nos diz que o quê? A fé, ela vem por ouvir. E ouvir quem? O diagnóstico do médico? O gerente do banco chamando e dizendo, escuta, está negativo aqui? Não, não é essas vozes. Diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. É esse que você tem que ouvir. O resto, querido, tem coisas que nós vamos ter que resolver? Sim. Sim.
Está devendo, tem que pagar, com certeza. Eu não estou pedindo para ninguém ficar devendo. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente fica mais bitolado naquilo que as pessoas e as coisas que estão ao nosso redor estão falando, do que naquilo que realmente importa, que é a palavra, que é as boas novas a respeito de quem? De Cristo. Aquilo que Ele fez por você, aquilo que Ele fez com que você se tornasse hoje um filho amado, um filho favorecido, um filho abençoado, um filho que tem honra junto da mesa do Pai. O teu Pai do céu te honra todos os dias. Por isso que Ele cuida de cada detalhe da tua vida, querido. Cada detalhe. E assim, o fim de um ciclo é o começo de outro. E creia que um novo ciclo, você tem que crer nisso. Que um novo ciclo, uma nova estação e um novo tempo está chegando. E é isso que nós precisamos crer. É nisso que nós precisamos colocar a nossa esperança. Porque Cristo, Ele traz o quê? Boas novas. Boas notícias. E quando Cristo fala ao teu respeito, diante do Pai, Ele não diz assim, esse aqui é um derrotado. Esse aqui é um falido. Ele não fala isso. Quando Cristo traz as boas novas ao teu respeito, Ele vai falar diante dos anjos, diante do Pai, diante desse universo, esse é um filho amado. E Ele tem essas bênçãos, que já estão dispostas, já estão ali. É só você, por fé, receber elas. Amém? Para todos que pensaram que era o fim, e quantos de nós muitas vezes pensamos, né? Quando a gente está passando aquele perrengue, cara, é o fim. Não tem mais jeito. Para que todos que pensaram que era o fim, foi o começo de algo melhor, e ainda com grande experiência com Cristo. Mas lembre-se, nós temos que se lembrar disso aqui. Ouvir o que Cristo diz é o que muda a tua história. O que muda a tua história é o que Cristo fala. E por que eu estou falando isso? Porque lá em Mateus 8, do versículo 2 ao 3, eu quero compartilhar uma história para vocês. Que o Espírito Santo tem falado muito forte ao meu coração já há semanas. Sobre essa história desse leproso. Diz a palavra que um leproso aproximou-se de Jesus. Ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. É uma história bem conhecida, né? Só que para a gente analisar, queridos, para esse homem, esse leproso, existia uma sentença de morte sobre a vida dele. Já existia uma sentença estabelecida. Vai morrer. Porque a lepra matava. Certo? A pessoa, ela ia comendo. A lepra é o quê? Hanseníase, hoje é uma doença conhecida, que é tratável. Hanseníase. Acontece que hoje, né, o avanço da medicina faz com que a gente tome o remédio, quem tem hanseníase, e ela não se espalha, ela não chega a ponto de comer a carne. Mas lá nos tempos de Jesus, gente, a medicina não era que nem hoje.
Então, a lepra era uma doença contagiosa, e ela é contagiosa. Se alguém tocasse, pegava a lepra. Estava condenado também. Então, pare e pensa na vida desse homem. Ele estava com uma doença incurável. Ele já estava com uma sentença de morte. Ele ia morrer. Porque daqui a pouco, conforme ia passando os anos, a lepra ia tomar conta do corpo dele todo. A carne vai comendo, vai se desfazendo. Com certeza, infecções e tudo mais que acontece, né, no organismo. A pessoa falece. Ele estava isolado e sem perspectiva. Por quê? Toda pessoa que era leprosa, ela era separada do grupo. Então, o povo de Israel, o povo hebreu, quando aparecia um leproso, eles faziam o quê? Tiravam ele do arraial, tiravam ele do acampamento. E faziam com que essas pessoas que tinham lepra, elas viviam isoladas. Tá? Só para você ter esse entendimento. Então, ele estava isolado e sem perspectiva. Com certeza, uma pessoa dessa, ela tinha também os seus pensamentos negativos. Porque o isolamento, ele faz isso. Pega você que tem um problema e se isola. Não fala com ninguém. Não escuta nada. Não escuta boas novas. Não escuta uma boa notícia. Uma boa palavra de Deus. O que vai acontecer contigo? Daqui a pouco, você não está só leproso por fora, mas você está com teus pensamentos, que são pensamentos de morte. Pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Então, ele tinha esses pensamentos, eu imagino, ao longo do dia. Lutando para sobreviver cada dia. Por quê? Não podia trabalhar, não podia ir comprar, não podia entrar na cidade para comprar, não podia chegar perto de ninguém, porque ele era contagioso, então ele contaminava, né? Financeiramente falido. Vamos falar. Financeiramente falido, sem poder tocar as pessoas, então, sem poder estar com a família, gente. Ele não tinha esse poder de estar com a família. E muitas vezes a gente que está com a família não dá esse valor. Aquele momento. Eu não estou dizendo para você tirar o dia todo, mas aquele momento, aquele convívio. Sabe, só o simples fato de você sentar para almoçar, para tomar um café, compartilhar aquela comida com a pessoa, conversar, né? Já é algo que agrega no seu dia, é ou não é? É. Ele não tinha nada disso. Só que me chama a atenção, ele estava num ciclo aonde ele não tinha perspectiva. Ele estava dentro de um ciclo aonde a sentença dele era de morte. E aí ele chega diante de Jesus e ele diz: se tu quiser, gente. A primeira coisa que me chama a atenção, que antes de Jesus curar a lepra dele, Jesus fez o que primeiro? Tocou. Jesus taca-lhe a mão nele. Tocou nele. Sendo que não poderia ser tocado porque seria contaminado. Então, eu tiro duas revelações aqui. Duas coisas aqui que são extraordinárias. Primeira, na lei, um homem impuro com lepra, sendo tocado, tornava o outro impuro. Agora, na graça, o homem com lepra sendo tocado pela graça, recebe graça, favor e deixa de ser impuro. Uau! E você pode ver que as igrejas legalistas, elas
a maioria elas pregam isso. Se você andar com a patotinha do erro, você vai fazer errado também. Agora, se você entendeu a graça, e você vive essa graça, e você está mergulhado nessa graça, mesmo naquela patotinha, você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Porque ninguém consegue te contaminar quando você entendeu a graça. Você fica incontaminável. Porque você tem a revelação dessa graça. Então isso já é algo tremendo. A segunda coisa que me chama bem a atenção aqui, nesses poucos versículos que eu acabei lendo, para deixar o pecado, primeiro precisa de conexão. Gente, tem gente preocupada só com o pecado, porque é o meu pecado, porque é o meu pecado, porque eu fiz isso, porque é o meu pecado, porque é o meu pecado, porque esse, porque é o meu pecado, porque isso, porque aquele outro. Eu vejo nesse homem a mesma situação, porque quando ele chega e diz, se tu quiser, é como se ele dissesse assim, ó, eu sou indigno, eu não mereço. Eu fiz assim aqueles pecados bem cabeludos, Jesus. E eu não sei se tu vai querer olhar para mim e fazer alguma coisa ao meu favor. Sabe, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Só que, querido, primeiro precisa da conexão, ser conectado, reconectado com o Pai. Por isso que Jesus fez o quê? Tocou nele primeiro. Porque Jesus é o que nos conecta ao Pai. Jesus não podia liberar a palavra e dizer, seja limpo? Não. Jesus, ele provou, primeiro, que a graça, ela é maior que qualquer impureza, que qualquer pecado, que qualquer problema, que qualquer situação. A mesma história se dá quando aquela mãe vem com o filho, vem o funeral do filho, a mãe chorando, as choradeiras junto, porque na época eles tinham um ritual que eles pagavam pessoas, mulheres da cidade para lamentar junto. Pensa, um chororô. E estava vindo o funeral, estava vindo, né, não vou dizer o caixão, porque ele estava embrulhado, ele estava numa maca sendo carregado, diz ali. E Jesus, ele se compadeceu com o sofrimento daquela mãe, e ele mandou parar. Só que pela lei também não podia tocar num morto. Porque aí você tinha que fazer um ritual todo para se purificar. Acontece que Jesus, ele vai lá, ele toca no morto, e ele mostra que a graça tem mais poder do que a morte. O menino lá sai, saltitando, desenrolam ele, certo, né? O que deu? Foi um sonho? O que aconteceu? Não sei, não imagino, mas eu... Irmãos, quando eu começo a ler essas histórias, eu começo a me colocar dentro da história. Não sei você, mas eu me vejo lá, sendo uma espectadora, junto de Jesus, olhando a coisa acontecer. E aí, Jesus, ele acabou com o funeral. Deu vida para o morto, mesma coisa para esse leproso. E Jesus, ele foi provando que tudo aquilo que estava na lei, a lei, ela não tem esse poder todo. Né? Que a lei não faz a diferença, porque a graça sim, é que impacta as nossas vidas. É nessa que nós temos que conectar. É nessa que nós precisamos estar conectados. Amém? E, olha, eu creio assim,
Cristo, ele mudou a vida desse leproso. Porque não foi só a lepra que ele tirou. Ele devolveu a dignidade, a expectativa. Ele devolveu para esse homem, para esse leproso, que não diz o nome, ele devolveu para esse leproso o contato com a família. A oportunidade de trabalhar e se tornar digno, ganhando o seu pão diariamente, na sua profissão, no seu trabalho, na sua labuta. E olhando dessa forma, gente, nós só temos a agradecer. Quantos de nós estamos trabalhando? Quantos de nós temos acordado diariamente? Jesus está do nosso lado, Jesus está cuidando de nós. A graça está sendo derramada sobre nós diariamente. O amor dele está sendo manifesto diariamente em cada detalhe, em cada cuidado nosso que ele tem por nós. Sabe? Jesus está fazendo isso. Só na eternidade eu e você vamos descobrir quanto livramento Deus nos guardou. Quanto livramento nós tivemos. Está tudo registrado. O diabo armou para a tua vida. O diabo, ele preparou ciladas. O diabo preparou coisas para que você caísse, para que você não tivesse nem vivo mais. Mas Deus preservou a tua vida. Deus cuidou da tua vida. Isso não cabe a nós agora ficar perguntando por quê, e quando, e como. O que cabe a nós é a gente permanecer firme. É permanecer firme na presença dEle. É isso que nós precisamos fazer. Para esse leproso, tinha sido estabelecido algo assim, um decreto: você vai morrer, teu problema não tem mais jeito. Só que aí Cristo vem e restaura tudo. Cristo faz tudo novo na vida dele. Sabe, é algo surreal de se contar. Porque até hoje, queridos, nós ouvimos falar desse leproso. Até hoje, nós acabamos de ler a história desse leproso. Não diz o nome, mas Jesus mudou a vida dele. E a história dele ficou marcada. Um novo ciclo se abriu. Um ciclo aonde Jesus fez algo novo sobre a vida dele. Da mesma forma, eu creio que Deus está fazendo algo que vai ecoar às futuras gerações. Porque a história desse leproso ecoa por esse tempo, ecoa desde a época de Jesus. E assim é o que nós estamos fazendo, querido. Não pense que não vale a pena. Não diga que não está adiantando. Não fale assim, isso não tem jeito. Tem coisa que nós estamos fazendo que vai ecoar às futuras gerações. E é isso que nós precisamos crer. O mesmo acontece, isso aqui é tremendo. O mesmo acontece quando o próprio Jesus fala para os seus discípulos que ele ia morrer. Pensa, 3 anos ele andou com os discípulos. 3 anos. 3 anos eles vendo milagres. 3 anos eles experimentando da glória. Do mover da glória. Imagina. Você consegue visualizar isso? 3 anos. E aí chega um certo dia, Jesus ele chega para eles e diz: escuta, eu tenho que preparar o coração de vocês, porque eu vou para Jerusalém, eles vão me perseguir, eles vão me prender, e eu vou morrer.
eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Essa foi a palavra de Jesus. Qual foi a reação? Imagina qual foi a reação deles. É o fim. É o fim. Acabou para nós. Então não valeu de nada. Então tudo que a gente aprendeu com Jesus e andou e viu, não vai acontecer. 3 anos. Para agora ele chegar e dizer para nós. Ele quebrou nossas pernas. Ele disse, eu vou morrer. O meu líder vai morrer. Você consegue pensar nisso? Então agora acabou. E aí o próprio Pedro. Pedro. Sempre tem um Pedro, né? Ele chega e repreendeu Jesus. Ele repreende Jesus. E ele disse assim, que Deus não deixe acontecer. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Está lá em Mateus 16, 23, que eu trouxe em 2 versões para a gente ler. A primeira diz assim, Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Marque bem isso. Agora na outra versão, olha o que diz. Olha que palavra. Jesus voltou-se para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Por que eu trouxe essa palavra, esses 2 versículos com início de ciclo, abre-se um ciclo? O que tem isso a ver? Gente, os discípulos estavam num ciclo que tinha que se fechar. Jesus, ele organizou os 12, Jesus ensinou os 12, mas Jesus veio com um propósito. E até mesmo aquilo que nós estamos passando hoje tem um propósito. E a gente não está entendendo. O que a igreja passa, o que cada um passa no seu particular tem um propósito. Tem que fechar um ciclo para abrir outro melhor. E daí, queridos, entendam que Jesus, ele sabia que tinha que fechar o ciclo para que algo grande, maior, estrondoso acontecesse. Aí vem o Pedro e repreende. E Jesus, ele já responde. E 2 coisas me chamaram a atenção aqui. Pedra de tropeço e armadilha perigosa. E eu quero dizer para você e quero te encorajar nessa noite, que muitas vezes eu e você estamos passando algo que a gente não está querendo passar, ou que não está gostando do que está passando. Amém? A gente está enfrentando essa situação. Isso traz desconforto. E uma coisa que nos traz desconforto, automaticamente a nossa alma, o nosso intelecto, ele tenta nos levar para um outro caminho, para nos tirar dessa zona de pressão, esse desconforto todo. Porque a alma, ela é muito inteligente. E a alma, ela tem uma coisa com ela que ela tenta te levar para o quê? Para aquilo que você gosta. Você que faz dieta, fala de dieta porque é o melhor exemplo. Você está restrito a comer. E daqui a pouco vem a tua alma, tua mente e diz assim, só hoje. Sai fora, é só hoje. É só hoje. Aí você cai na armadilha. Na pedra de tropeço. Aí você come. As besteirolas tudo. Amanhã eu começo. Amanhã eu continuo. Amanhã você começa de novo, de manhã cedo, de manhã, lanche de tarde, meio-dia, tudo normalzinho. Chegou de noite, lá vem ela de novo e diz assim, é só hoje. Ontem tu comeu, não fez nada, só mais hoje. E aí você vai lá e cai na conversa da alma.
E aí você vai lá e come. E quando você vê, você está tão desregrado e a tua alma te levou para um caminho que não era para te levar. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Por isso que Jesus, ele repreendeu Satanás e ele disse o quê? Você é pedra de tropeço, você é uma armadilha perigosa. Ele não quis falar isso para Pedro, mas Pedro estava sendo usado por ele. E nós podemos trazer isso porque não é só o diabo que fala, é a nossa carne que fala, é os nossos amigos que falam. E muitas vezes, queridos, muitas e muitas vezes, somos nós mesmos que nos tornamos pedra de tropeço, armadilha perigosa e grandes sabotadores de nós mesmos. Porque aí vem o Espírito Santo, você está passando uma dificuldade, você está passando uma luta, você está passando um ciclo complicado. E aí o Espírito Santo, ele vem e ele fala ao teu coração. Porque ele sempre vai falar e sempre vai te levar para as boas novas, para a palavra de Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E aí o que vai acontecer? Hoje estou com preguiça. Não, mas eu quero ver o Netflix. Não, mas eu tenho outra coisa para fazer. Mas eu tenho que limpar isso aqui. Você acaba, às vezes, não dando ouvido para aquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. E você acaba perdendo o quê? Uma grande experiência com Ele. E essa é a questão. Por muitas vezes, a gente não ter paciência de esperar o ciclo se fechar, se manter firme nesse tempo, ouvindo a palavra de Cristo, ouvindo o direcionamento. Por muitas vezes não entender ou não crer que a palavra de Deus diz que Deus transforma, Deus faz cooperar tudo para o nosso bem. Até mesmo esse momento desgastante, esse momento complicado, quem sabe você está vivendo, você tem que permanecer firme, confiando, crendo, porque Deus está usando isso ainda a teu favor. Eu creio nisso. Para os discípulos, era o fim. Entraram num ciclo que durou 3 dias. E se esqueceram tudo por um momento. Que viveram em 3 anos. Esqueceram. Desesperaram, morreram, mataram o mestre. Esqueceram que Jesus falou que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Nem isso eles não acreditaram. Mas Cristo ressurreto veio. Ele veio. Ele ressurgiu. A alegria veio pela manhã. E eu vou dizer mais. E ele veio e está conosco. Jesus não só ressuscitou e agora está lá à direita do Pai, assentado, não. Ele está sentado à direita do Pai, nos lugares celestiais, aonde nós estamos assentados com Ele. Escute bem, num lugar de honra. Fora disso, Ele veio e Ele permanece dentro de cada um de nós. Ele veio e com Ele tudo que Ele conquistou. Por isso, você tem que dar glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque você tem essa certeza que um novo ciclo vai se abrir. E será um ciclo de bênção, será um ciclo de favor maior sobre a tua vida. Creia, permaneça
firme, creia, viva pela fé, querido. Não viva pelo que você está sentindo ou o que você está vendo. Porque isso é a maior furada da nossa vida. Amém? Creia. Permaneça firme. Creia. Comece a projetar, Senhor, eu sei que está fechando um ciclo em 2022. E eu creio que 2023 está abrindo outro ciclo na minha vida e vai ser melhor. Comece a declarar com a tua boca. Comece a agradecer. E Deus o Pai, que já te favoreceu, pode ter certeza, Ele está olhando por você e vai fazer coisas maiores sobre a tua vida em nome de Jesus. Nesse momento a gente vai passar para a Santa Ceia.